Olá, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele esteja no teu coração, na tua vida, abençoando você com sabedoria e discernimento das coisas espirituais, né? Você já inscreveu no canal? Se inscreva, deixe um comentário, gostou do vídeo, lá aciona que gostou, não gostou, pode acionar que não gostou, né? Estamos livres, né? Nessa liberdade para poder manifestar a nossa opinião. Bem, mas sem mais delongas, vamos ao assunto do vídeo. Querido irmão, querida irmã que está assistindo esse vídeo, ou você que não é evangélico ainda, mas também é nosso irmão, né? Não às vezes na mesma fé e doutrina, mas vamos dizer assim, por parte humana, né? Por parte social, você é nosso irmão também. O assunto desse vídeo hoje é relacionado à política. Comportamento político, governos, autoridades, né? Eu já fiz alguns vídeos sobre autoridade relevante a poder paralelo. Eu não sei se vocês sabem que existe uma diferença entre poder paralelo, poder religioso e assim por diante. O assunto hoje em específico é política na CCB. Por que a CCB, a Congregação Cristã no Brasil, ela é uma denominação apolítica? Em que sentido ela é apolítica? E por que ela é apolítica? Vamos ver os dois lados da moeda, né? Muito bem. Antes de tudo, vamos dizer o que é, na concepção da igreja, do estatuto, normas e também na tradição oral da igreja, porque muitas vezes na congregação cristã, a tradição oral, que é manifestada através da liberdade das palavras dos púlpitos ou de recomendações ministeriais diretamente aos seus membros, ela não é a mesma manifestação expressa em papel, em documento. Isso é muito comum. Às vezes não tem nem mesmo em uma circular um tipo de pensamento, e ele acaba se desenvolvendo ao longo dos anos na comunidade, e isso vai se enraizando no comportamento social e de alienação. O que acontece com a CCB na política? Segundo as fontes que a gente teve nesses últimos 20 anos, as fontes são de que a igreja é um local correto, perfeito, onde Deus habita, onde o Espírito Santo fala e toca as pessoas. É uma obra perfeita e falada pelo Espírito Santo. Não é uma obra de homem, não é uma obra movida por homens, por sabedoria humana, por inteligência carnal, mas sim é guiada por Deus. Então não há política na igreja, não há candidatos, não há preferências de partidos nem ideologias. E que a igreja libera seus fiéis a votarem quem quiserem, cumprindo com seus deveres constitucionais, mas ela não apoia, não toma partido em nada. Mas por que a congregação faz isso? Alegando santidade ao Senhor, e que o fundamento da igreja é salvar as pessoas simplesmente para o céu e não dar para elas falsas expectativas de políticos e essas coisas, né? São as alegações que vêm circulares, e algumas não vêm circulares, mas vêm oralmente. E durante alguns anos aí, isso vai correndo e vai tornando-se uma verdade absoluta no meio do povo. E tradicionalmente vai se passando de pai para filho, de testemunhar, de crente já membro da igreja, de fiel da igreja, para os novos convertidos, né, que são chamados testemunhados, e vai aquela corrente, vai cumprindo-se assim a vontade de quem criou esse tipo de pensamento, que é gradativamente repassar esse tipo de pensamento para todos os membros, né? Formando assim uma união de pensamento único, concreto. Como é que funcionam as outras igrejas? Algumas igrejas e denominações pentecostais ou neopentecostais apoiam esse tipo de comportamento. Algumas são diferentes, elas utilizam de liberdade expressiva, poder apoiar candidato A, B ou C, ou qualquer tipo de pensamento, desde que seja voltado para o marxismo, socialista, mais um fanatismo religioso de tal denominação,
ou voltados para um liberalismo, outros são voltados para um conservadorismo, outros para o pseudo-conservadorismo, né? Mas no caso da Bíblia Sagrada e da história judaico-cristã, não é assim. O que acontece? Segundo as Escrituras, o cristão, o fiel, ele tem que estar comprometido com a sua pátria, com o seu país. O que acontece na CCB? Se automaticamente um dos seus membros de cunho ministerial tomar partido por certo partido político, se filiar e se candidatar a alguma eleição, algum cargo, automaticamente ele é destituído dos seus cargos eclesiásticos, porque eles têm medo de que a igreja seja associada a maus comportamentos. Então, vamos ver qual é a posição da Bíblia sobre a política. Eu vou usar aqui a João Ferreira de Almeida. E também vou usar aqui a NTLH. Vou começar pela João Ferreira de Almeida. Lá no Velho Testamento, no livro do Êxodo, tem um versículo lá, no capítulo 22 de Êxodo. Êxodo 20. Eu já marquei tudo. Tudo isso aqui que está aqui, irmãos, é tudo preparado. Eu penso, pesquiso, preparo. Alguma coisa, os vídeos são espontâneos, mas algumas coisas a gente tem que pesquisar para mostrar. Então, Êxodo 22. 22, no versículo 28. Diz assim: os juízes não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. Quer dizer, você não deve amaldiçoar aqueles que fazem a administração jurídica, e os príncipes não falarão mal. Quer dizer, os príncipes é o governo na parte política legislativa e na executiva. Porque é muito comum, irmãos, que naquele tempo, no Velho Testamento, e também em alguns casos novos, não se instituía essa falsa democracia que chama-se república. Existem muitas repúblicas no mundo, algumas mais democráticas, outras menos democráticas. Nós temos uma república pseudo-democrática no Brasil. Então existia muita monarquia, muito império, sultanados e assim por diante. Neste caso, quando haviam esses escritos aqui, né, existiam os reinos caldeus, o reino de Israel, não estava formado, alicerçado, mas existiam muitos povos com vice-reinados e também impérios. Né? Fala-se muito em reis e príncipes, o governo é reis e príncipes. Então, em Êxodo 22, 28, fala que é para apoiar, ou seja, da forma velada, vamos apoiar. Não fale mal de quem está te exercendo poder temporal e não julgue mal os seus reis, os seus juízes, né? Porque, na verdade, essa autoridade o povo pediu para Deus. Quando Moisés lhe ofereceu Deus ao povo, figurativo do poder espiritual, o povo pediu reis e príncipes. Né? Então, a Bíblia diz que Deus deixou para nós o governo em reis e príncipes. Agora a gente vai para um outro livro, no Velho Testamento também. Está em Provérbios. Provérbios 28, 16. Diz assim: o príncipe falto de inteligência também multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. Está falando que um político, um príncipe, no caso um rei, um príncipe, que ele não tiver amor às riquezas, ao luxo, ele vai ter uma vida gigantesca, talvez até o final da vida, no seu reinado, um bom governo de paz. Mas aquele que é falta de entendimento, briguento, avarento, ele tem uma breve e curta carreira espiritual. Então veja, tem tanto ensinamento, esses são só dois, de falar de política. E se for para frente, eu vou achar aqui nessa NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, mesmo provérbio 28. Só que eu vou para o versículo 1 e 2. Diz assim, ó. Provérbios 28, versículo 1 e 2. Diz assim: os maus fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o homem honesto é valente quando um leão. E quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme.
Mas quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. Então tem tantas passagens sobre o assunto religião. O Novo Testamento também tem. Eu não vou citar aqui o livro de Romanos, que fala sujeitar as autoridades, ou a carta de Pedro, que eu também já citei em vídeos anteriores, que fala que para a gente dar bons testemunhos à autoridade competente, né? E várias imprecações de orações por autoridades. Então, agora você pensa com você mesmo e medita. Qual é a verdade por trás da apolitização da congregação? Por que a denominação em si ela não se envolve com política? Primeiro, a igreja, existe o dogma da infabilidade papal. É o mesmo dogma católico, está inserido dentro do contexto da CCB. A CCB, irmãos, aqui a Bíblia ponto cabeça, aqui irmãos, CCB, Congregação Cristã no Brasil, ela se usurpou, pegou, chupou assim, por osmose, o dogma da infabilidade papal. O que quer dizer isso? Na Igreja Católica, cria-se o mito de que o líder máximo da igreja, ele é infalível porque Deus fala através dele. E como Deus não erra, então o líder não erra. E existe um dogma chamado dogma da infabilidade papal. A Congregação Cristã no Brasil tem o mesmo dogma, porque ela divide esse poder com os anciões mais velhos, administração centralizada, a qual o povo é levado a acreditar. Quem está num púlpito ali, levando o trabalho nas costas, como dizem eles, né? Mas não levam, né? Eles levam na surdina. Quem leva o trabalho na frente, que tem ministério, é considerado um oráculo. É considerado praticamente um enviado de Deus na terra e ele é tomado como um canal de bênçãos e de uma conexão simultânea e particular com Deus. As pessoas não têm a fé delas se chegar a Deus em oração e pedir uma certa orientação para determinado assunto, elas acabam deixando nas costas da igreja, no ministério. Vão buscar palavra para casamento, palavra para isso, para aquilo. Tá, voltando ao assunto. Por isso que na igreja, a congregação, tem a infabilidade do braço, ou infabilidade ministerial. Eu vou usar um termo neologismo aqui, né? Vamos dizer assim, infabilidade do ancião. Aí o que acontece? Acontece que se algum determinado líder falar sobre política, sobre determinado candidato, e esse vier a perder a eleição, o povo vai contestar, mas não foi usado por Deus para falar que ia acontecer fulano de ganhar, e no final das contas perdeu? Então eles não falam, porque eles não querem estar errado em nada. No caso deles, houver a possibilidade de falar sobre um candidato A ou B, né, e que esses ganhem, e falar que seria um bom reinado tal, ou um bom governo, e vai que o governo é ruim, o que acontece? Automaticamente eles vão ser desmentidos pelos fatos da história, porque alguém pode enganar uma pessoa por um pouco tempo, mas durante a medida de tempo que vai se passando, a própria história e o presente, né, vai manifestando a verdade. E contra a verdade ninguém pode, e as pessoas vão descobrir, não é, mano? O diácono subiu no púlpito, falou que ia ser um bom governo, isso, não está acontecendo. Ou disse que ia ser um mau governo, está sendo um bom governo. Errar humano. Mas eles não vão dizer que é errar humano, porque na frente do púlpito ninguém é humano. Na frente do púlpito todos são divinos. Já aconteceu também de alguns líderes religiosos comentarem comigo, lá da congregação cristã, que se apoiassem em determinado candidato e ele perdesse a eleição, eles poderiam sofrer represálias do candidato que venceu, que é opositor daquele que foi apoiado. Então existe uma série de medo e série de problemas que vão afetar a administração da igreja, o andamento de todos os tipos de pensamento, das estratégias que eles têm para o futuro, os planos. Quer dizer, vai atrapalhar os planos da igreja em si. Além de que pode ser que no meio do povo tenha pessoas que votem em determinados candidatos, né? E evitar aquela confusão no meio do povo. Agora, o porquê da igreja realmente proibir os seus fiéis, seus membros, de participarem ativamente da política? Porque na verdade eles querem governar as pessoas.
Tá entendendo? Não estou falando do político, de vereador, deputado, prefeito. Eu estou dizendo para você claramente que o ministério da congregação cristã, ele quer governar a pessoa. Governar o que você come, o que você veste, o que você aparenta, o que você fala, o que você anda, como você anda, aonde você vai. Até para você viajar tem que apresentar carta. Se você for tirar férias em tal país, tem que levar carta para congregar a tal igreja. Se você tem um ministério e vai viajar longe, tem que apresentar carta, explicar onde vai, por que vai. E o mais engraçado, agora eles estão, ultimamente, estão querendo controlar o que você fala. Antigamente, ninguém falava de medo, ou alguns tinham medo de pecar contra Deus, contra o Espírito Santo. Jogava-se na pessoa uma chantagem emocional que alienava a pessoa da realidade bíblica. Que era que se você falasse qualquer coisa contra a igreja, estaria batendo na noiva do Senhor Jesus Cristo. Eu lembro que uma vez um cooperador me disse assim: se alguém der um tapa na tua namorada, na tua noiva, você vai ficar quieto? E o que ele quis dizer para mim? Que se eu tivesse numa noiva, alguém batesse na minha noiva, eu ia reagir. Então eles amaldiçoavam. Quem tocasse na menina dos olhos, que a igreja ia ser amaldiçoado, com doenças, com um monte de problemas familiares e também, vou dizer assim, pecuniários, né? Problema de dinheiro. Hoje não se existe mais esse pensamento. Todos somos livres, né? Todos nós somos pessoas livres, né? Cristo nos libertou. Então, a política é importante. É importante que o irmão ou a irmã que vai votar, seja qual for a eleição, qual seja o período ou qual seja o tipo de governo que vai se expor, né? Não sei quais tipos de governo vão se expor ainda, quais formas de governo. Mas é importante que o irmão ou a irmã, a pessoa que está vendo esse vídeo, saiba que votar no sistema que nós estamos tendo no Brasil hoje, sistema republicano, votar não é um simplesmente direito, mas também é um dever, uma pátria. Mas é um dever também, é um direito, porque você adquiriu, né? Tempos atrás, mulher não votava, né? Menores não votavam, hoje menores votam, mulheres votam, né? Então vamos exercer o direito com consciência, votando em cristãos, pessoas boas, que têm compromisso com a palavra de Deus. Porque se você votar uma pessoa que não é cristã, ele não vai ter compromisso com Deus. Quem é maior que ele para poder punir ele? É Deus. Se ele não tem compromisso com Deus, vai ter compromisso com você, comedor de feijão. Comigo, comedor de feijão? Não, não tem. Votemos em cristãos. Vote em quem você quiser, mas dê preferência a cristãos, para que o reino de Deus se edifique com sabedoria. Se você tem desejo de se candidatar a uma eleição, seja vereador, prefeito, presidente da república, não importa, líder do condomínio você mora, da associação de morador que você está lá morando, se candidate, faça um bom pleito, seja honesto em toda a sua maneira de viver, que Deus vai te abençoar. E para terminar esse assunto, é um assunto meio chato, meio comprido, né? Falar-se política, porque as pessoas no Brasil têm uma certa ojeriza a falar de política, dado os últimos 30, 40 anos de política no Brasil, que é totalmente satisfatória, as pessoas acabaram não se interessando. Mas, por exemplo, eu vou pegar aqui uma carta de Tito. Tito? Onde é que está aqui? Onde é que eu até marquei já aqui, deixa eu ver se eu acho. Onde é que está Tito aqui? Vamos lá, Tito. Tá aqui. Tito, no capítulo 3. Capítulo 3 de Tito. Eu vou usar João Ferreira de Almeida aqui. Tito 3. Tito 3, versículo 1 e 2. Diz assim: admoesto-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhe obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que ninguém a infamem, nem sejam contenciosos com os modestos, mas mostrando toda mansidão para com todos os homens. Ó, interessante, né? Você conseguiu entender esses dois versículos? Você não conseguiu entender? Eu vou usar aqui essa aqui, a nova tradução na linguagem de hoje, utilizada pelas igrejas mais modernas, né?
igrejas assim que são mais de jovens. Um exemplo da Quadrangular, Missão Pentecostal, Bola de Neve e assim outros tipos de igrejas mais jovens. Utilizam essa Bíblia da língua de hoje. Então vou lá para Tito também, né? Tito, capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz assim, ó: recomende aos irmãos que respeitem a ordem dos que governam e das autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos a fazer tudo o que é bom. Aconselhe que não falem mal de ninguém, mas que sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação. Se você pegar esse texto aqui de Tito 3 e ler até o final, melhor ainda. Eu vou ficar nesses 2 versículos para vocês, porque veja, recomenda que você não fale mal dos governos em si, né? Você tem uma liberdade de expressão, você sabe que está certo e errado. Mas se você quer participar da igreja, participe. Quer participar da política? Participe, né? E se alguma dessas autoridades pedir que você trabalhe em tal causa, você vê que é produtivo para a obra de Deus, para a sociedade, você pode entrar. Não represália nenhuma. Agora me diga para você, amado irmão ou irmã que está em casa, do trabalho, vendo esse pequeno vídeo de 25 minutos, já estou em 21, mas vou até 25, que se chega uma autoridade hoje no Brasil, eleita, e essa autoridade, digamos, honesta, de valores cristãos, e ele oferece um cargo comissionado, bem remunerado, para fazer algo muito honesto, gerenciar uma ONG, um hospital. Você não vai fazer porque o ministério não quer deixar você fazer, ou porque o ministério não vai te saudar mais, ou porque não vai poder pedir um hino. Você vai deixar de fazer o bem por causa de uma doutrina, um dogma criado por homens que têm medo de serem desmascarados a sua forma de pensar. Você vai ser alienado político, não vai se envolver, por exemplo, denúncias, problemas na sociedade. Você vai ficar quieto, alienado, quietinho lá. Eu sou o irmãozinho de banco, como falam uns. Aleluia, glória a Deus. Sou irmãozinho de banco. Deixe que Deus resolve. Irmão, irmã, Deus resolve através dos seres humanos. Ele usa seres humanos. Se você tem boas ideias para a comunidade, quer ser um vereador, quer um candidato, você vai deixar de se candidatar, resolver tal problema, porque as irmãs não vão me saudar mais, porque os irmãos não vão me saudar mais, porque eu não vou poder pedir um hino mais. Se eu levantar uma oração na igreja, nem terminei da oração pela metade, vai ter outra pessoa que vai levantar a oração. Eu vou perder o cargo. Mas eu era músico, tocava tal instrumento lá, e agora, se eu me formar, eu ganho o canudo lá de vereador para trabalhar 4 anos, nunca mais toco na igreja. E tem gente que fala, olha, irmão, você que toca na igreja, tem ministério, vai ficar 4 anos lá, na política dos homens, você prefere 4 anos com a política dos homens e perder a salvação, e perder a graça, e perder o direito de estar no meio desse povo santo? Olha o nível da alienação. Eu escutei isso, vai fazer uns 18 anos que eu escutei, não esqueço. Eu sei o nome do irmão que falou e o irmão que escutou. Eu não vou manifestar aqui no vídeo porque é processo. Hoje temos o politicamente correto, incorreto, né? Então a gente não vai se manifestar nessa parte, citar nomes. Mas eu vi pessoas que tinham bom entendimento de certa determinada área da sociedade e queriam ser, vamos dizer assim, funcionário público, porque o cargo de vereador é um funcionalismo público, né? Mas por quê? Porque determinado partido não era bem visto pelo ministério. Então vamos fazer nossa parte política, nossa parte religiosa, né? O próprio dos cientistas mais inteligentes da Terra, que era judeu, Albert Einstein, ele falou muito sobre política, ciência e religião. E ele dizia que sem a ciência, a religião ela era manca, sem alguma coisa assim sobre ciência e religião. E mais cartas ele falava que sobre política e religião não tinha o que falar, porque política e religião é a mesma coisa. Então, se você faz parte de uma igreja, da Congregação Cristã do Brasil, tem vontade de fazer parte de uma administração pública, seja ela qual for, através de voto e eleição,
você será abençoado. Tem boas intenções? Será abençoado. Deus está com você. Agora, se você não tiver bom testemunho e não tiver um bom comportamento e tiver má intenções, claro que o seu governo não vai ser bom e a igreja vai se voltar contra você. Agora, não podemos pegar e torrar tudo num saco só e proibir pessoas boas de ocupar esse poder. Lembrem-se que nós estamos num país que sofreu uma enorme recessão porque o povo de Deus se calou, evitou entrar na política e justamente, vamos falar para pagãos, pagãos e ateus tomaram conta do poder. Então, deu no que deu. Então, vamos tomar a nossa posse da vitória, que seria a nossa parte com Deus nesta vida, porque dessa vez não leva a nada, só o bom comportamento e a alma para o céu. Então, espero que o vídeo tenha sido esclarecedor, que Deus abençoe você grandemente, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.